amados. A paz do Senhor Jesus para todos. O início de ano já veio com a bênção do Senhor. Nós estávamos ali na passagem do ano, ali em Hamamatsu, e os irmãos que puderam participar conosco da Santa Ceia, da comunhão após a passagem do ano, verificou-se que existe uma unidade, uma família espiritual, uma família que Deus uniu para juntos adorarmos a Deus, porque esta família, amados, é a família de Deus. E nós alegramos-nos do Senhor, porque muitos irmãos puderam ir, alguns não puderam, mas os que foram abençoados com a comunhão de muitas pessoas, separação de obreiros. Nós hoje temos presbítero em Torocal, né? Que é 2 presbíteros, o Adailton, o presbítero Adailton, o presbítero Eduardo, diáconos, né? Que foram também separados, o Richard e o nosso irmão também Henrique, diáconos também na igreja hoje do Senhor, para servir ao Senhor, né? E graças a Deus tem feito grandes coisas e vai continuar fazendo, porque esse ano, amados, é um ano em que Deus vai nos dar aquilo que nós temos pedido a Ele. A casa do Senhor se enchendo. A cada dia Deus enviando mais e mais almas que precisam ouvir, porque Ele quer salvar. E a palavra de Deus é poder de Deus para todo aquele que crê. Os irmãos sabem que hoje o mundo está vivendo uma perspectiva diferente. Uma perspectiva de apreensão, de medo, de insegurança, não é verdade? Os governos estão lutando com todas as forças para equilibrar a economia, para trazer um resultado. A Europa está toda ela empolvorosa, o desemprego aumentando, os países onde antes era bem estável a economia, hoje já são países que estão em déficit, e os Estados Unidos tentando se equilibrar, ora em cima, ora embaixo, e todas as nações do mundo, o próprio Japão está perdendo o poder do dinheiro agora, está aumentando muito o dólar em relação ao iene e ao euro também, e a gente fica pensando, meu Deus, o que vai acontecer? Sabe, amados, vou falar uma coisa para vocês. Eu, como pastor, eu tenho que pesquisar, eu tenho que estudar, eu tenho que ver as notícias, eu tenho que estar me atualizando para poder informar a igreja do Senhor. Mas o que preocupa o pastor não é o que está acontecendo no mundo. Porque o que está acontecendo no mundo agora, a gente vai conferir com o que está escrito na palavra de Deus. Que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é mais atual que o jornal que ainda não saiu amanhã do prelo. Não saiu amanhã nas bancas de jornais. E essa palavra já é atual, e ela nos mostra exatamente o que vai acontecer. Por isso, nós estudamos a palavra de Deus e olhamos o que está acontecendo no mundo e vamos conferindo com o relógio de Deus os acontecimentos. E estamos vendo que realmente o fim disso tudo que você está vendo hoje aí está chegando, porque Jesus, Ele advertiu que quando as coisas começarem a acontecer da forma como estão acontecendo hoje, é que estaria próximo o fim. Então, por que nós queremos falar isso? O mundo todo está buscando soluções para os problemas. Mas os problemas continuam aumentando em vez de diminuir. A natureza em si, ela já está também fora do controle dos homens, e esses catástrofes naturais estão cada vez mais violentas e ceifando mais vidas, não importa se o país é primeiro mundo ou não. Sabe o que de tudo isso me importa? É como nós estamos vendo isso com relação a nós, a nossa vida espiritual, aquilo que Deus quer de nós. Graças a Deus.
que nós temos visto que mais e mais pessoas têm vindo à igreja, ouvido a palavra de Deus e recebendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Porque a única forma de escapar do que está para vir, amados, é tendo Jesus Cristo na sua vida como Senhor, como Salvador da nossa vida. E sabe por quê? Porque isso que você está vendo acontecer. A Bíblia, ela nunca errou uma profecia. A Bíblia nunca falhou em nada de que foi escrito pelos profetas. O profeta Isaías, 720 anos antes de Cristo, ele profetizou que Jesus seria de uma virgem. Outro profeta profetizou a cidade onde ele ia nascer. De que descendência que ele seria. E até disse, Isaías até disse que a mulher seria uma virgem. Ela conceberia sem ter contato com o homem. Seria vindo de Deus algo especial para que Jesus nascesse. Tudo isso já é escrito muito antes. 28% da Bíblia Sagrada é profecia. Isto é, predições de acontecimentos. E se uma delas falhar, acabou o crédito de toda a Bíblia, ok? Nostradamus já errou muitas profecias, mas a pessoa não dá bola para isso, prefere só focar aquelas que ele acertou, ok? Aquela que realmente que acertou, dando uma chance de acontecimento pelo fato de que ele calculava os acontecimentos que viriam. Mas a Bíblia Sagrada é um livro que muita gente não quer acreditar, que a própria mídia rejeita, porque a mídia tem que rejeitar, porque a Bíblia vai contra o pecado, contra tudo que está acontecendo e sendo permitido no mundo hoje. A Bíblia condena o pecado do homem. Então, Deus dá o caminho, mostra o caminho para a salvação, e o caminho nós sabemos que é Jesus Cristo. Em João 14:6, Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus também predisse até mesmo o que está acontecendo hoje nas igrejas, que disse, ele falou que haveria mestres, doutores e pastores que se haviam de apostatar da fé, que desviar-se do caminho verdadeiro e ensinariam mentiras para o povo, enganariam o povo e multidões iriam segui-los. Jesus já tinha predito, e o que nós estamos vendo hoje? Locais onde chama de igreja, enganando o povo, arrancando dinheiro, levando as pessoas a querer possuir e ter e conquistar somente prosperidade. Amados, tudo que você tiver aqui nesse mundo vai ser destruído. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Isso não quer dizer que a gente não pode prosperar. Eu quero prosperar, estou prosperando, mas na vontade de Deus, conforme Deus sabe que eu preciso, entendeu? Eu não sou contra a prosperidade, não. Mas o que está sendo ensinado por aí, falado, amados, está levando o povo ao delírio. Está levando o povo a não querer mais sair da terra, ficar aqui mesmo. Quando, na verdade, nós não vamos ficar aqui, ninguém vai. Jesus, ele morreu na cruz por nós, com o objetivo de perdoar os nossos pecados e nos tirar da condenação eterna. E por isso, amados, é que nós louvamos a Deus, porque eu sou salvo hoje, porque Jesus morreu pelos meus pecados. Jesus morreu pelos teus pecados. E ao crer em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, os teus pecados são tirados, são limpos. Você fica limpo, justo diante de Deus. Em Romanos 5, versículo 1 diz: justificados, pois, pela fé. O que é fé? É acreditar que Jesus é o Filho de Deus. Justificados, pois, pela fé, nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Paz com Deus. E é interessante que o mundo busca paz, não é verdade? O mundo está buscando paz. Quem não quer paz? Quem não quer ter paz? Quem não fala de paz? Até os muçulmanos, que a única palavra paz no Alcorão deles é quando ele diz ali que Maomé mandou escreveu: se o infiel se converter ao Islã, tenha paz com ele. É a única vez que aparece a palavra paz no Alcorão é quando diz:
se o infiel, quem é o infiel? Todos que não são muçulmanos. Se ele se converter ao Islã, tenha paz com ele. Se não, é infiel, você pode matá-lo. Mas o mundo e a mídia diz que o islamismo, o muçulmano, é uma religião de paz. O cristianismo está sofrendo no mundo inteiro. Tem irmãos nossos aqui na Coreia, sofrendo com esse governo Coreia do Norte, passando fome, morrendo, famílias inteiras. Se eles pegarem uma pessoa com um papelzinho, com um versículo bíblico em casa, essa pessoa vai presa e perde tudo, está morrendo na prisão de fome. Os países muçulmanos se encontram você com a Bíblia, eles podem prender você, eles podem levar você para onde eles quiserem matar você. O cristianismo está sofrendo na África, onde nossos irmãos no Quênia e outros países ali da África estão sendo mortos, igrejas inteiras fechadas e eles tocam fogo e os irmãos morrem queimados, e a internet está mostrando isso para o mundo. Mas o cristianismo é uma religião de paz. Jesus nunca ensinou a revidar. Jesus não ensinou a gente a desejar o mal deles. Então, amados, nossa luta não é contra o muçulmano nem contra o Islã. A nossa luta é contra o principado e potestade. Nós temos que odiar o pecado, mas amar o pecador. É isso que Deus faz. Então, a paz que Jesus Cristo veio nos dar, somente Ele pode dar a você essa paz. O mundo só pode ter paz, e o mundo vai ter paz quando Jesus voltar. Há um período muito triste que a terra ainda vai passar. É inevitável que uma guerra venha a acontecer agora. E já existe preparo para isso. Mas, o que eu e você temos a ver com isso? Porque vai afetar a sua vida e a minha. Vai afetar o seu dia a dia, vai afetar a economia do mundo, vai afetar a segurança mundial. E aí, então, é por isso que a Bíblia diz que vai se levantar um homem chamado Anticristo. E este homem vai trazer a solução do problema para a paz no mundo. E muitos vão pensar que ele é o Messias, que é Jesus. E sabe, por isso que é importante nós conhecermos a palavra de Deus. Porque a maioria das pessoas que são enganadas é porque não conhecem a palavra. Ok? A palavra de Deus é poder de Deus para todo que crê, e também a palavra de Deus traz conhecimento, não somente do que é, o que somos nós, mas também conhecimento do que vai acontecer. Mas, quando você tem um encontro com Jesus Cristo, todas estas coisas deixam de ser primordiais, primeiras na sua vida, e passam a ser secundárias, porque a sua confiança vai estar naquele que te salvou. Nós não somos eternos nesse corpo que estamos agora, verdade? Olha, eu sou privilegiado, porque eu olho para a igreja e vejo uma juventude, um monte de rosto bonito, rostinho esticadinho, e o meu já está murchando igual maracujá de gaveta, porque a minha idade está chegando. Ok, ninguém vai viver eternamente, verdade? Não vai. Mas isso não pode me deixar triste, porque eu vou viver eternamente, e você também, só que não nesse corpo. Porque a Bíblia nos mostra, nos fala de um momento onde Jesus vem para levar a sua igreja, e nós vamos ter um corpo diferente, glorificado, um corpo que jamais vai se desfazer, vai adoecer, ou vai sofrer com o tempo, um corpo eterno, igual ao de Jesus que ele tem agora, sabia? Jesus ganhou um corpo. Ele mesmo diz: corpo me formaste, me deste um corpo. E esse corpo que Jesus ressuscitou, amados, ele ressuscitou, foi glorificado e está com ele até hoje. E a Bíblia diz que nós vamos vê-lo como ele é. Eu acho interessante que o mundo espiritual desperta, ao mesmo tempo que desperta o interesse das pessoas, a curiosidade para saber, né? É por isso que muitas pessoas acabam entrando no espiritismo, no ocultismo, para descobrir coisas que estão ocultas à mente humana, e acabam se enveredando num caminho maligno.
que leva ele à destruição da sua vida e muitas outras coisas, porque, na verdade, nada de Deus está nisso. Mas quando a gente vai na palavra de Deus, também tem coisas ocultas que foram reveladas aqui, e as coisas ocultas são eternas, que Deus quer que você saiba e eu saiba, para que nós não venhamos a perder a eternidade. Porque tem muitos irmãos nossos que creram em Jesus e estão morrendo agora, sendo queimados, sendo mortos a facão, cortados no meio, cortados em pedaços, famílias inteiras sendo dizimadas, porque não negam a fé em Jesus. Mas eles, amados, estão morrendo por algo eterno e não por algo passageiro. Eles não estão sendo mártires apenas porque não querem, são teimosos em não negar a fé. É porque eles têm certeza que a outra vida é melhor. Não importa o que vão fazer com o corpo deles, Jesus vai ressuscitá-los todos. Aleluia. Eles vão aparecer, amados, vão ser ressuscitados, e nós também. Se estivermos vivos, a Bíblia diz, seremos transformados para um corpo glorificado, para estar junto com o Senhor para sempre. Então essa é a nossa esperança, isso é que nos mantém aqui, isso é que nos motiva a falar e a convidar você a vir à igreja do Senhor, a ouvir a palavra de Deus e a aceitar Jesus Cristo, para saber por quê? Para que você, apesar de tudo isso que está acontecendo, e de todas essas perspectivas mundiais, você tenha paz. A verdadeira paz, amados, não é essa paz que a gente fala e chama de paz. Ah, hoje eu estou em paz. E amanhã? Amanhã, às vezes, acontecem muitas guerras entre nós mesmos. Guerras dentro da família, né? Guerra dentro do lar. Guerra da nossa mente, do nosso intelecto. Nós guerreamos conosco mesmo, às vezes. De vez em quando eu fico com raiva de mim mesmo. Porque eu percebo que eu não fui aquilo que a palavra de Deus me mostra que eu devo ser. Porque eu sou falho. Eu erro. Mas sabe, quando Deus vê acontecer essas coisas com você e comigo, Ele conhece o nosso coração. Ele sabe que a gente está errando, mas a gente quer acertar. Porque tem gente que erra e quer errar mesmo. Gosta de errar. Gosta de fazer a coisa errada. Deus não pode fazer nada para essas pessoas. Deus oferece a chance, a oportunidade, mas não pode fazer nada quando ela não quer mudar. Mas quando a gente deseja, não está bem, não está satisfeito, quer uma mudança, quer melhorar, então Deus providencia meios para que você venha a melhorar, porque Ele conhece o teu coração. Tem um homem na Bíblia que ele perseguia os crentes, arrastava crente na rua, mandava prender os crentes. E um dia ele estava indo para Damasco buscar mais crentes para prender, e Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco. Ele viu uma grande luz e uma voz como de trovão falava com ele, e ele ficou cego, caiu ao chão, ficou cego, ele não conseguia enxergar mais nada por causa do clarão que ele viu, e ele perguntou: quem és tu, Senhor? Porque a voz falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, atônito: quem és tu, Senhor? Assim, eu sou Jesus, a quem você persegue. Aí, amados, sabe que quando Jesus apareceu para o profeta e mandou que fosse orar por Paulo, que estava cego, sabe o que ele falou? Senhor, orar por esse homem, um perseguidor da tua igreja, um homem que tem arrastado teus servos na rua, o próprio Estevão morreu e a veste de Estevão foi jogada aos pés dele, eu vou orar por ele? Sabe o que Jesus falou? Esse é um escolhido meu. Olha só, amados, ele não estava perseguindo a igreja? Jesus não falou que estava perseguindo Jesus? Por que Jesus fala que não é escolhido? Porque Deus conhece o coração. O coração de Paulo não estava perseguindo a igreja porque ele não queria Jesus, ele não queria igreja, nem sabia que era Jesus. O que Paulo perseguia é porque ele zelava pela fidelidade da palavra. Ele zelava pela igreja que existia na época, que era o judaísmo. E Jesus, como judeu, veio trazer o Velho Testamento se cumprindo nele. Mas Paulo não tinha entendido ainda. Então por isso que Jesus se revelou a ele e disse: eu sou Jesus, a quem te persegues. E a partir daquele momento,
Jesus falou para Ananias, o profeta que foi orar, olha, ele vai sofrer muito por causa do Evangelho. E nós temos as cartas de Paulo hoje que nos mostram os sofrimentos de Paulo. Mas sabe o que ele falou? Posso todas estas coisas naquele que me fortalece, Jesus Cristo. E a Paulo foi revelado os mistérios da igreja, que estava oculta nos tempos, que ele revelou a nós quanto à ressurreição. É Paulo que explica sobre como vai ser a ressurreição, como vai ser o arrebatamento. Quem ensinou para Paulo isso? Jesus, o próprio Jesus. Então, amados, Paulo passou a ter paz. Por que passou a ter paz? Porque a paz que Paulo procurava era a paz religiosa, defender a religião. Quando nós queremos defender a nossa religião, eu nasci católico, eu nasci espírita, eu sou budista, a gente defende religião. Mas quando a gente fala de Jesus, você não fala de Buda, de Maomé, você não fala de igreja, você fala de salvação, de Deus, do maior, do único que pode salvar o homem, do único que pode dar ao homem a vida eterna. Então quando a gente fala de Jesus, sai fora a religião, sai fora todos os nossos conceitos e preconceitos. Por quê? Porque Jesus, amados, ele é eterno, ele é Deus, ele se encarnou, tomou forma de homem e veio aqui na terra por causa de você, por causa de mim. Sabe por quê? Porque eu e você estávamos condenados ao inferno eterno. E Jesus, vindo em forma do homem, ele acabou morrendo na cruz do Calvário e lá na cruz derramou o sangue dele. E sabe o que ele disse? Todo aquele que crê em mim será salvo. Sabe o que significa isso? Os pecados são tirados, não importa quantos e quais. Os pecados são perdoados. Ele nos dá do seu Espírito Santo habitar em nós. O nosso nome é escrito no livro da vida e nós somos salvos. Mas ainda estamos nesse corpo e caminhamos numa jornada nesse mundo. Mas o dia que sairmos desse corpo, vamos para a eternidade com o Senhor. Mas infelizmente, aqueles que não têm Jesus vão sair também desse corpo, mas vão para uma eternidade de sofrimento eterno por causa da incredulidade. E eu não quero isso para ninguém, nem para o meu pior inimigo nesse mundo. Porque uma coisa é você sofrer por um tempo, outra coisa é você saber que a eternidade sem fim espera um sofrimento. É verdade. Mas Deus é amor, Deus não vai fazer isso, Deus não quer fazer isso com ninguém. Os irmãos sabem que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, por causa da rebelião dele no céu. Mas o homem resolveu servir ao diabo. Como o homem pode servir ao diabo? Quando ele não se arrepende dos seus pecados e continua fazendo a sua vida do jeito que ele quer. Isso é incredulidade, porque não creu em Jesus Cristo, portanto Deus também não vai interferir, porque Deus deu ao homem o livre arbítrio. Deus apresenta a solução do problema, mas o homem pode optar aí do seu próprio caminho. Não, do meu jeito é melhor. Eu vou fazer do meu jeito, da minha forma. Deus não vai interferir. Só que já tem os dois caminhos e só há dois caminhos. Um que leva à vida eterna e outro que leva à perdição eterna. O que leva à vida eterna ainda está por vir para muitos, porque depende de aceitar e crer em Jesus. Mas o que leva à perdição eterna é o caminho natural de todo homem que anda nessa terra. Infelizmente, por causa do pecado, Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Romanos 6:23 também diz, sabe, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Morte, que morte é essa? A morte física? Não. Essa morte que fala aqui é a separação de Deus. Amados, uma pessoa separada de Deus, ela é morta espiritualmente. Embora viva, embora esteja aí, embora esteja no crime, na prostituição, fazendo coisas, interferindo em muitas coisas, mas é morta para Deus. Para viver, Deus, para enxergar uma pessoa viva, tem que ver luz nele. E a luz é Jesus em nós. João 1 diz, ele era a luz dos homens.
Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Então, quando eu vejo as pessoas desdenhando a palavra de Deus, desdenhando o Evangelho, não ligando muito para as coisas de Deus, eu fico preocupado. Porque o final deles é triste, não tem mais volta, não há mais força. Não tem como querer voltar ou se arrepender depois da morte. Em Hebreus 9, 27 está escrito que ao homem está ordenado morrer uma vez e depois disso vem o juízo. Isto é, a condenação que vem sobre o homem é porque durante a vida que Deus deu a ele na terra, ele não se arrependeu e quis andar nos seus próprios caminhos. Escolheu o que ele bem entendeu e Deus não vai interferir nisso, mas depois tem as consequências disso. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, por isso que Deus, amados, amou tanto o mundo que deu Jesus Cristo. Porque a vontade de Deus, sabe qual era, amados? Que todos sejam felizes. Ele criou o homem para isso, para ser feliz, para viver eternamente. Mas, por que nem todos são felizes, então, se Deus criou o homem para ser feliz? Por que existe tanto sofrimento? Tanta injustiça na terra? Por que existe isso? Se Deus criou o homem para ser feliz? É porque pecou, desobedeceu. Então Deus não pode agora interferir no que o diabo faz no mundo. É legal para ele, quando você peca, ele fazer alguma coisa na sua vida. Deus tem o controle, mas ele não pode impedir as consequências do nosso erro. Mas ele tem o controle. Ele permite porque isso é justiça. Agora, quando a pessoa se arrepende dos seus pecados e aceita a Jesus Cristo como seu Salvador, aí Deus interfere. E por que Deus interfere? Porque Satanás já tinha um plano para destruir sua vida, um plano para destruir sua família, um plano para destruir o casamento. Ele tem planos e planos para nós. Satanás tem muitos planos para a nossa vida. E ele tem todos os motivos e razões que ele vai dar a você, para você se parar, para você se destruir, para você parar a sua vida. Ele tem argumentos que você fica bobo e pensa que tudo é verdade. Só que é mentira, mas é uma mentira sagaz. Uma mentira muito inteligente. A Bíblia chama isso de sofisma. É um argumento tão forte na mente da pessoa que ela não consegue entender a verdade de Deus. Então vive por essa verdade chamada sofismas, argumentos contrários à vontade de Deus. E por causa disso que muitos casais se separam, é por causa disso que muita gente hoje está sofrendo, é por causa disso que muitas famílias foram destruídas, muita morte e violência. Satanás é astuto, mas o Senhor está no controle. E Ele quer dar paz para nós, porque Ele quer que você seja feliz. Ele quer que nós tenhamos uma vida, amados, chamada vida em abundância. É qualidade de vida. É aquela vida que mesmo, independente das circunstâncias, com dinheiro ou sem dinheiro, doente ou são, com ou sem alguém, você vai ter paz e vai ser feliz. Mas que paz é essa? Jesus disse: a paz que o mundo não tem, essa paz eu dou. Sabe por quê? Quando a gente crê em Jesus, crê mesmo. E quando eu falo crer mesmo, é porque crê nessa situação. As coisas começam a dar mal na minha vida. Eu começo a ver todos os meus planos e meus sonhos desmoronarem. Eu começo a ver tudo aquilo que eu planejei e sonhei para a minha vida, não está acontecendo nada. E parece que tudo é ao contrário e eu não vejo mais como chegar até eles. Aí então, se eu tenho Jesus, eu vou dizer, Ele está no controle. Eu sei que Ele vai cuidar disso para mim. Não entendo, não sei como, mas eu sei que Ele vai me ajudar nisso. Isso é descanso. Esse descanso que Mateus 11, 28, Jesus falou: venha para mim, você que está cansado, que está sobrecarregado, eu vou aliviar você desse peso, dessa carga que você carrega. Toma sobre você o meu jugo. Aprenda de mim, disse Jesus. Eu sou manso e humilde de coração. E sabe o que vai acontecer? Você vai encontrar paz e descanso para a sua alma. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Jesus convida a gente, sabe fazer o quê? Quem já viu o boi na canga? Aquele pau que coloca assim no pescoço do boi, né?
para ele puxar. Então Jesus falou, para com esse negócio aí de você querer carregar isso sozinho. Divide comigo aqui, põe a sua canga, pega a minha canga aí no seu pescoço. Ora, eu e Jesus estamos aqui puxando. Quem vai fazer mais força? Eu vou só ficar assim, dai jogo, Jesus, dai jogo. Praticamente ele vai me puxar. Eu vou estar assim, sabe? Ele vai estar, calma, servo, tranquilo aí, eu já venci o mundo. Eu não tenho problema. Sabe, amados, é assim que vai acontecer. Jesus disse Jesus não disse que ia tirar todos os teus problemas, mas sabe o que ele disse? Eu venci o mundo. Eu estou com você. Eu sei como que é. Eu conheço o sofrimento humano. Eu passei por tudo isso que você já passou. Todas as tentações e problemas eu já passei. Não desanime. Eu venci. E sabe o que ele quer dizer com isso? Comigo, ele diz, você também vai vencer. Mas esteja comigo. Venha comigo, eu vou te levar. Deixa eu te carregar. Deixa eu estar com você a cada dia. Deixa eu fazer parte da sua vida. Deixa eu fazer parte da sua família. Deixa eu fazer parte dos seus pensamentos. Eu quero te ajudar. É isso que Jesus está falando, amados. Mas acima de tudo, e o mais importante de tudo, que a vontade de Deus que o homem seja feliz foi perdida com o pecado no Éden. Daí passou para os homens e todos pecaram. Então é por isso que nem todos são felizes e por tanta injustiça na terra. Porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte. Mas agora, amados, para resolver esse problema, Deus mandou Jesus Cristo, porque Ele quer reconciliar de novo o homem com Deus, e para a única forma de reconciliar o homem com Deus através de derramamento de sangue. O homem tinha que derramar o seu sangue, ser sacrificado para pagar os seus pecados, mas o sangue do homem está sujo pelo pecado. Então tinha que ter um homem, assim como o cordeiro no passado tinha que ser de 1 ano, cordeiro imaculado, um cordeiro sem defeito, sem mancha, e ser sacrificado pelo pecado do povo. Isso simbolizava que Jesus Cristo seria o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando Jesus morreu na cruz, no Calvário, Ele deu a condição para você, para mim, para todos nós, a voltarmos a essa comunhão com Deus. Aí sim vamos ser felizes de novo. Então Jesus morreu na cruz para providenciar para toda a humanidade, a felicidade e a vida eterna. E por que não acontece isso, amados? Se isso já aconteceu. E se isso é verdade, pastor, você pode pensar assim, se isso é verdade, por que está acontecendo isso na minha volta? Porque na minha casa não é assim. Meu prezado, minha prezada, só não é assim porque você não quer. Porque você está crendo numa fé errada às vezes. A tua fé está te levando a crer muito na sua força, no seu pensamento positivo. Mas se você repetir as palavras eu vou conseguir, eu vou, trabalhando na força da mente para visualizar as coisas que você quer, isso é misticismo. A fé em Jesus é o suficiente para levar você à vitória, à prosperidade e à paz. A paz que o mundo não tem, amados. O homem precisa ter, primeiro, paz de Deus, para ter a paz com Deus e a paz com os homens. Rapidamente eu vou explicar para vocês. A paz de Deus, amados, é uma paz que você precisa ter, chamando o Senhor para a sua vida. Veja, eu vou dizer para você o seguinte, Hebreus 12:14 diz assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ora, como eu vou conseguir essa paz se eu tenho uma batalha em mim e na minha casa, com as pessoas, e o mundo está em guerra? Em Efésios 6:12, Paulo fala aos crentes de Éfeso que
A nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas é contra principados e potestades. Sabe o que é isso? Demônios que agem no mundo. Príncipes das trevas desse século, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Mas Jesus venceu eles quando morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E venceu eles na cruz do Calvário. Está vencido. Essa é a paz de Deus. A paz com Deus é, na verdade, Romanos 5,1 fica escrito assim: justificados, pois, pela fé temos paz com Deus. A paz com Deus, amados, é o seguinte: eu e você, com pecado na vida, somos inimigos de Deus. Não importa se você pensa ou não, nós somos inimigos de Deus. Isso. Então perdemos a paz com Deus. Mas se nós cremos em Jesus Cristo, ele diz: justificados pela fé em Jesus, temos paz com Deus. Porque Jesus nos justifica. A cruz, quando você vai à cruz e crê em Jesus, ele pega todos os teus pecados e diz: ó, Pai, ele pecou, ela pecou, mas aqui ele creu em mim. Eu estou tomando os pecados dele para mim e vou levar para a cruz. Em Colossenses 2,14 fala: a nossa conta, a cédula que era contra nós, que nos mostrava a dívida, quando você creu em Jesus, ele pegou e levou para a cruz. Acabou. Acabou. O sistema romano de fazer cobrança de pagamento de conta era assim: eles escreviam a dívida da pessoa num pedaço de couro com uma tinta especial. E ia lá um oficial de justiça e cravava na porta, com um prego, na porta da frente da casa da pessoa que devia. Todos que passavam na rua viam que a pessoa devia, porque estava lá pregado na porta, ele não podia tirar aquela dívida. Quando a pessoa pagava a sua dívida, eles tiravam aquele couro, passavam de novo num líquido, e aquela tinta era dissolvida e acabava. Não havia mais dívida e nem como ser cobrado de novo. Sabe por quê? Porque era extinta, era apagada, borrado, saía a tinta, não havia mais nem arquivo morto da dívida. Por quê? Porque não tinha mais lugar algum escrito, então a dívida estava paga. Paulo diz que o sangue de Jesus faz isso conosco. Quando você creu em Jesus, os pecados lá de trás que você pecou, e que a dívida estava lá na porta do seu coração, cobrando, e dizendo que você era uma pessoa que devia, que você é uma pessoa que tinha feito muitas coisas erradas, portanto, era réu de morte. Jesus pega essa cobrança, e ele diz, e crava ela na cruz. Então, quem quiser cobrar a tua dívida depois que você aceitou Jesus, os pecados que você cometeu, tem que ir para a cruz, porque estão todos na cruz do Calvário. Mas sabe, não vai achar também, por quê? Porque o sangue de Jesus é esse líquido que tira, apaga todos os pecados. Aleluia! Aleluia. Que coisa maravilhosa é essa? Uau, será que eu estou fazendo alguma... Eu estou delirando aqui? Não, amados, isso tem acontecido em milhões de vidas no mundo. Isso vai continuar acontecendo a todo aquele que crê. A dívida é paga. E sabe, quando a dívida é paga, a nossa inimizade com Deus acaba. A nossa inimizade com Deus acaba. Então nós temos paz com Deus. Ok? Depois que você tem a paz com Deus, aí eu coloco aqui a paz de Deus. O que é a paz de Deus? Bom, já que você fez as pazes com Deus, justificado pela fé em Jesus, agora a paz de Deus enche o teu coração. A paz de Deus vem na tua vida. Então, a paz que antes você tinha, que era assim tão volátil, parece aquela paz que é um álcool, você põe, daqui a pouco ele desaparece, ele é volátil, ele evapora. A paz no mundo sem Cristo é assim. É uma paz momentânea e depois ela desaparece e a pessoa cai de novo em depressão e angústia. A paz de Cristo, Ele prometeu isso: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Essa é a paz de Deus, uma paz que vai trazer uma paz interior, paz com você mesmo, que nos vem pelo Espírito Santo de Deus em nós.
E esse Espírito Santo que habita em você quando você crê em Jesus, traz a você, no seu entendimento, uma paz. Quando surge um problema, que você vai começar a ficar desesperado, aí o Espírito Santo fala, calma, tranquilo, eu estou no controle, eu vou te ajudar. Pronto. Aí você tem paz, ó, Deus está no controle, Ele vai me ajudar. Pronto. Então esse tipo de paz o mundo não tem. Ok? É a paz de Deus em nós. Agora, interessante que essa paz de Deus, ela nos leva também à paz com os homens. Por quê? Porque como eu vou ter paz com as pessoas? Não existe guerra até dentro de casa? Marido e mulher, pais e filhos, famílias que guerreiam, interesses, opiniões diferentes, formas diferentes de enxergar as coisas, geram conflitos, geram discussões, guerras, até ameaças de separações. Isso não é paz. Essa paz que Jesus Cristo tem que dar, amados, nessa hora ela interfere. Nessa hora, se você tem a paz de Cristo, ao invés de você proferir as palavras de maldição, de reclamação, você vai buscar a presença do Senhor e vai orar. Porque essa paz interior, ninguém pode tirar, nem o seu pior inimigo. Quanto mais uma pessoa que você ama, mas que naquele momento está tendo um conflito que dá vontade de morder a orelha de cada um. Um fica querendo morder a orelha do outro. Eu tenho razão, você tem razão. E um fala uma coisa, o outro entende outra. E você fala, não falei isso, não falou isso. E você fica, é uma guerra. Mas quando você tem a paz de Cristo, e quando você permite que Jesus conviva com você, vai surgir sim esses problemas, só que quando eles vierem, você vai ter Jesus para te ajudar. Oh, aleluia. E essa paz de Deus, muitas vezes você não entende porque certas coisas estão acontecendo na sua vida. Você não fez tanta coisa para merecer tudo isso que está acontecendo, mas você fala, mas o que vai acontecer? Nós lemos no princípio, Hebreus 12, 14, eu falei que seguia a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Em Romanos 12, 18, a palavra de Deus diz assim, se for possível, se depender de você, tenha a paz com os homens, com todos eles. Se depender de você. Depende de mim. Se eu ficar quieto, tem paz. Se eu falar, tá guerra. Então fica quieto. Sabe por que surgem as guerras em casa? Porque nenhum dos dois quer ser o penúltimo a falar. Sempre queremos ser o último. A nossa palavra tem que ser a final. Eu falei, não falou, falei, você não é bom, você também é, você é amigo, você também é, você está aí, vai, e vai assim, para com isso, cala a boca, não calo. A última palavra tem que ser a minha. A última palavra tem que ser a dela. E aí então os conflitos surgem, as guerras acontecem, e a gente perde a paz. Mas quando a gente crê que teve a paz de Deus, a paz com Deus, através da justificação de Jesus, agora eu tenho a garantia de ter a paz de Deus, que é, interiormente eu tenho uma paz tão grande, que eu consigo olhar para o problema e identificar a causa desse problema, e saber que aquela pessoa que está falando, que está gritando na minha frente ali, não é ela. É o inimigo usando a mente dela e falando através dela. Para que eu perca a minha paz. O que eu vou fazer? Amar essa pessoa e orar a Deus e pedir minha ajuda, Senhor, para que seja tirado isso da mente dele, da mente dela, para que nós tenhamos paz. Porque o inimigo coloca as coisas na mente da gente, a gente pensa que é a gente que está pensando. E muitas... Eu vou falar uma coisa aqui que talvez vocês que são casais aqui vão lembrar. Quantas vezes o teu marido falou coisa para você e você falou coisa para ele, que você fala, mas eu não falei isso. Falou sim, eu ouvi. Mas na verdade ele não falou. Por que você ouviu? Porque o inimigo
pega as palavras e muda no ouvido da outra. E aí gera a reação. E quando você fala, você falou isso! Eu não falei isso. Ah, pronto, aí da guerra. Agora tu me chama de mentiroso? Falou sim. Não falou, então eu tô mentiroso? Não, você não é mentiroso, mas eu não falei isso. Então aí gerou a guerra. Então quem tem a paz de Cristo, a paz de Deus no coração, entendeu? Opa, o inimigo está trabalhando aí, ó. Olha só, está provando um contra o outro. Ele falou que eu falei isso, eu não falei. Então, ele entendeu que eu falei. Então, ó, se você entendeu assim, me perdoa. Pronto. Acabou. Vai ter mais discussão quando você pede perdão? Mas ninguém quer baixar a crime. Todo mundo quer. Não, comigo não, comigo assim. Somente, né? Os pequenininhos assim. Tô brincando. Não, sabe? Então, isso gera guerra. Gera discórdia. Mas a paz de Cristo em nós gera um novo comportamento na nossa vida. Uma nova atitude que vai desejar sempre a paz. Mas não somente desejar, mas saber o caminho para ela. Porque Jesus vai mostrar também o caminho. Ele é o caminho. Então, aí tendo... Interessante que o próprio Jesus, falando isso, ele disse, se você tiver a minha paz, que eu te deixo, essa paz o mundo não tem. Então está aí para você, porque você creu em mim. Agora, como usar essa paz? É deixar Jesus ser Senhor na nossa vida. É seguir a paz. É olhar para ela, não olhar para as circunstâncias. Não olhar para o momento. Se você olha para o momento, você entra na briga. Se você olhar para as circunstâncias, você vai entrar no fogo. Mas se você olhar pela palavra de Deus, você vai ver, não, isso aqui vai extinguir agora, quer ver? O diabo trouxe fogo na minha casa, mas Jesus me deu o extintor. E o fogo apaga e a paz volta. Palavras brandas, palavras de amor, de submissão, de reconhecimento. Eu reconheço que eu estou errado. Me perdoa. Sabe, amados, são palavras que a Bíblia nos ensina a falar. Só que é difícil a gente falar. Porque quando você se humilha, o seu eu, o seu ego, fica tão mal, né? Aí dizem, né, a autoestima vai lá pro chão. Não é verdade? Eu não conheço alguém com maior autoestima do que os humildes. Aqueles que sabem se humilhar e sabem pedir perdão. Sabe por quê? Porque depois que passa, as pessoas olham para você e são tão gratos a você. Te consideram tanto, você, aquela pessoa sabe se humilhar, ela sabe pedir perdão. E você envergonha os arrogantes, porque o arrogante não consegue pedir perdão. O arrogante, ele é orgulhoso no coração. Ele não tem a paz de Deus. Ele não sabe se humilhar. É o eu, é o ego que é mais forte do que tudo. Ele quer ter razão sempre, que está sempre por cima, nunca aceita ser diminuído, nunca aceita humilhação. Mas a chave para a exaltação é exatamente a humilhação. Que quando você se humilha, você cria asas que te levam às alturas. Essas asas que faz você voar acima dos problemas chama-se humildade. E essa humildade só é possível com a paz de Cristo. Porque o seu eu e o seu ego vão cair por terra. E a sua autoestima vai ser Jesus estima. É Jesus em você, a esperança da glória, a alegria do Senhor é a nossa força. Você está entendendo? E aí você vai ter paz com os homens. É interessante que eu termino agora essa palavra para você hoje, falando sobre algo muito importante. Primeiro, a paz com Deus é quando você é justificado do seu pecado original. Pecado desde Adão, que todos nós temos. Quando você crê em Jesus, todos os seus pecados são apagados desde o mais remoto pecado que você cometeu. São apagados todos. A paz de Deus é a paz interior que vem depois disso, que você está livre desse peso. Vem essa paz interior que vem pelo Espírito Santo que vai habitar em você. Entenda bem, isso não vai mudar, isso é eterno.
Isso aqui nunca vai... se você ouvir outra palavra diferente dessa aqui, não é bíblica, porque isso que eu estou falando para você é Bíblia purinha. Aqui está. A paz com Deus, você é justificado de todos os pecados que você cometeu desde Adão, porque você creu em Jesus. Você aceitou Jesus. Então vem a paz de Deus, que é uma paz interior, que te leva a você entender pelo Espírito Santo que você está livre, que você foi perdoado, que você não tem que mais ser culpado pelo passado, porque agora Jesus já levou todas as suas culpas e daqui para frente é uma nova vida. Por isso que a gente fala novo nascimento, nascer de novo. João 3, Jesus falou para o mestre dos judeus, o mestre da lei, que conhecia as Escrituras, disse: Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. E Nicodemos: como pode um homem velho como eu voltar ao ventre da minha mãe e tornar a nascer? E Jesus disse: você não está entendendo nada. Você está falando de coisas físicas, eu estou falando de coisas espirituais. É nascer da água e do Espírito. Aí então, agora vem por último a paz com os homens. Que tendo a paz de Deus em você, você está disposto a fazer a paz com todo mundo. Porque a paz de Deus te leva a isso. Então não é a sua paz, não é a sua força que vai te levar à paz com as pessoas. É a paz de Deus em você que vai te levar a ter paz com os homens. Você está entendendo? E por último agora, amados, 1 Pedro 3,11, Pedro diz assim: aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Não é só buscar, é seguir a paz. Porque onde a paz vai, tem reencontros. Onde a paz caminha, tem volta relacionamentos, respeito mútuo, volta quando a paz chega. Porque uma falta de paz em casa, que um não respeita o outro, fica tão íntimo, tão, né, que perde o respeito. Aquele respeito que a gente tem com aquela pessoa que a gente conheceu, que a gente viu, que a gente idealizou. É o sonho da minha vida, é o homem que eu queria, a mulher que eu queria, é isso que eu queria para a minha vida. E trata com tanto carinho, parece uma boneca de vidro, tudo com o maior cuidado e tal, dá presente, cuida bem e tal. Depois que casa, vira uma boneca de pano. Para jogar, pode fazer o que quiser. Não! Nós temos que continuar sempre com esse mesmo pensamento. Respeito mútuo. E essa paz de Cristo traz isso, a paz com os homens. Entendeu, amados? Agora só, se você está procurando a paz e ainda não encontrou, muito possivelmente você está procurando de maneira errada, em lugar errado, ou com a pessoa errada. Lembre-se, somente com Jesus você vai obter essa paz. A paz que todos precisam, só Jesus pode dar. Só Ele. Porque Ele mesmo falou: a minha paz eu vos deixo, e ela eu dou para vocês, não como o mundo dá. Quer dizer, não é a paz que o mundo tem. Então, o que você tem que fazer então? Convidar Jesus a entrar no seu coração, entrar na sua casa, fazer parte da sua vida. Ele disse em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro em sua casa. Sabe, o seu coração. Uma vez um pintor desenhou um quadro e pediram para ele fazer um coração e desenhar no coração uma porta. Então veio os críticos do quadro e olharam aquela porta muito bem feita no coração. Mas um dos críticos falou assim: ei, peraí, está faltando uma coisa nesse desenho. Ele disse assim: o que está faltando? O pintor disse: não, está completo, eu já fiz tudo o que tinha que fazer. Ele disse: não, está faltando uma coisa, você esqueceu de um detalhe, hein? Qual detalhe? Tem uma porta, mas como que eu vou entrar? Não tem fechadura, não tem trinco para abrir. É verdade o que o pintor falou. Só que vocês precisam saber de uma coisa. No meu coração, no seu coração, só entra quem eu quero.
Por isso não tem trinco do lado de fora. É eu, só você é que pode abrir a porta do seu coração. Então também se há alguma coisa errada em nós, é porque nós deixamos entrar. Porque o trinco, a fechadura, só existe do lado de dentro. Então como está o nosso coração hoje? O que nós deixamos entrar aqui? E quando a gente está mal, a gente procura culpar tudo e as pessoas e as coisas pelo nosso estado. Mas se você for sincero e honesto com você, você vai ver. O maior culpado de tudo que está acontecendo com você é você mesmo. Você culpa seu marido, sua mulher, seus filhos, a circunstância, a igreja, o pastor. Você culpa tantas circunstâncias. Você esquece que a porta do seu coração e os sentimentos, que é o coração, é a sede das emoções, do sentimento, da vontade. É isso que é o coração. Quando você abre a porta para entrar essas coisas e você começa a sofrer, não adianta ficar culpando as pessoas porque você deixou entrar. Então como fazer sair essas coisas do nosso coração e fazer o nosso coração ser um coração em paz? Aqui está o segredo. Convide Jesus para entrar no seu coração hoje. Se tiver alguma coisa ruim lá dentro, Ele vai tirar. Porque onde Jesus está, o mal não pode ficar. Ele vai tirar tudo. Confesse que você precisa dEle. Abra o seu coração agora. E a paz que você vai sentir é uma paz que o mundo e nunca ninguém pode te dar. Você já teve talvez momentos de paz na sua vida, mas a paz que Jesus Cristo dá é uma paz, a eternidade está nela. Sabe aquela paz que você olha para frente, se eu estiver vivo eu estou bem, se eu estiver morto eu estou bem, se eu estiver doente eu estou bem, se eu estiver são eu estou bem, se eu estiver com dinheiro eu estou bem, se eu estiver sem dinheiro eu estou bem. Essa paz. Assim, você está delirando, pastor. É verdade. A gente tem que delirar para crer nessa paz de Jesus. Mas que ela é verdade, não é? A partir do momento que você passa a amar Jesus, a paz dele vem tão grande, tão forte no seu coração, que tudo se harmoniza para você. Por quê? Porque Jesus vai fazer harmonia na sua vida. É Ele que pode. E principalmente, porque Ele vai salvar a tua alma da condenação eterna, do pecado que nós cometemos e nos condenou. Jesus conquistou na cruz por nós essa paz e oferece gratuitamente. Por isso, o que você tem que fazer então? Aceite Jesus como seu Salvador. Como aceitar Jesus? Convide-o para entrar no seu coração. Diga: Jesus, entra no meu coração. Seja Senhor da minha vida. Perdoa os meus pecados. Pensa bem. Se você for sincero no seu coração, Jesus veio, deixou de ser Deus para ser homem, despojou-se da sua glória, viveu como homem, foi tentado como homem, morreu como homem e ressuscitou para ser Deus de novo na sua vida. Você acha que Ele vai rejeitar uma oração, um pedido desse que você fizer? Se Ele vier para isso, Ele fica muito alegre quando alguém quer isso, ok? Então vamos ficar em pé. Se você convidar Jesus a entrar no seu coração agora, você não vai ter paz daqui um mês, um ano, você vai ter paz agora. Sabe por quê? As coisas de Deus são eternas, mas são verdadeiras e elas acontecem instantaneamente, no abrir e fechar dos olhos. Como aconteceu já com alguns que estão aqui, né? Há um ano e pouco atrás, né, a Nádia e o Takashi estavam assim, vivendo a vida, né? Planos, futuro, coisas, né? De repente, eles ouviram falar de Jesus. E eles disseram: eu quero esse Jesus para a minha vida. Da mesma forma, a Letícia e o Flávio, né? Também eles ouviram, através do Takashi da Nádia, eles estudaram, ouviram falar de Jesus. E quando perguntado:
se eles queriam Jesus, eles disseram, não, nós queremos Jesus também na nossa vida. Uau! Algo mudou? Mudou alguma coisa? Está diferente? Jesus é bom, né? Agora, quanto vocês pagaram para isso? Nada. Porque é de graça. Ele morreu, ele pagou o preço por nós. Ele morreu por você e por mim. E oferece gratuitamente a salvação, a paz na sua alma. Louvado seja Deus por isso. Se tem alguém aqui também nessa noite que também quer essa paz na sua vida, no seu lar, na sua família, no seu futuro, o que você quer? Eu não estou oferecendo aqui religião, não estou oferecendo igreja, não estou oferecendo, né? Não, eu estou oferecendo para você paz que o mundo não tem. Eu estou oferecendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e por isso, para isso, você precisa acreditar, crer, dizer, eu quero, eu preciso dele. Ok? E quando você fizer isso, e for de coração, porque Deus conhece o teu coração, a gente vê a aparência, mas Deus conhece o teu coração e sabe o que você está pensando agora. Se você precisa de Jesus, reconhece que precisa dele e que quer essa interferência dele na sua vida, para que as coisas da sua vida venham a melhorar, e que você tenha essa paz que o mundo não tem, que você tenha essa vida em abundância, que você tenha algo que é a esperança eterna que você ainda não tem. Se você quer isso hoje, eu quero te perguntar, se você quer, então dê um sinal com a sua mão, eu quero ver você, eu quero, pastor, eu quero ser Jesus aí, uma vida ali, quer Jesus, Douglas, né? Quer Jesus, aleluia, receba Jesus aí no seu coração, meu amado, ele está muito alegre com isso. Tem mais alguém que quer Jesus hoje? Quer Jesus? Sair daqui levando Jesus para casa, no seu coração, na sua vida, sabe, amados? Vai ser algo diferente para você. Vai ser algo que é novo na sua vida, mas que é uma novidade eterna. Uma novidade que nunca vai acabar. Porque tem coisas que a gente faz e que a gente depois acaba, depois passa. Mas aceitar Jesus, crer nele, convidar ele para entrar na nossa vida, fazer isso publicamente, que tem que confessar com a boca, então isso muda a nossa vida completamente. Mais alguém deseja esse Jesus? Eu quero que você seja livre para não se sinta forçado, constrangido, não. Só se o Espírito Santo falar no seu coração, eu também quero esse Jesus. Então, se eles falar no seu coração e você quer Jesus, então dê um sinal com a sua mão, diga, eu quero Jesus no meu coração, na minha vida, pastor, na minha casa, na minha família. Alguém mais quer? Se alguém mais quer, levanta a mão, né? Louvado seja Deus, porque hoje o Douglas resolveu também convidar Jesus. Muito possível ele viu a situação do Flávio e da Letícia e falou assim, esses dois aí estão mudando, ele está melhor. Se já vivia bem, passa a ser melhor ainda. Porque com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Amém? Então tá bom, ninguém é obrigado a fazer. Isso tem que ser uma espontaneidade, algo não pode ser forçado. É uma coisa gostosa, tem que ser assim livre, né? Assim como o Douglas fez, ele sentiu. E se alguém não sentiu ainda também, não tem problema não. Você pode levar essa palavra no seu coração, diga, eu vou meditar mais um pouco, mas eu vou tomar minha decisão. E se você chegar em casa e resolver isso, ore, fale com ele, diga, Senhor, lá na igreja eu não fui, mas aqui eu quero. Eu quero convidar Jesus para entrar no meu coração. Ele ouve você, porque Jesus está em todo lugar, ele é Deus. Ele vai responder a sua oração, amém? Então eu quero chamar o Douglas aqui na frente. Traz ele aqui, Flávio. Ajuda ele. Fábio, pastor. Fábio, né? É só tirar o L. Mas foi assim, o Takashi no começo também foi assim, foi difícil. Depois eu sentei, né, Takashi? Depois eu me converto. Douglas, Deus abençoe, querido. Eu vou orar por você agora. Você entendeu, né? Você está convidando Jesus para entrar no seu coração, na sua vida. Ele vai fazer parte da sua vida a partir de hoje. Então ele pode dar essa paz que o mundo não tem. É a paz com Deus, que ele justifica você de todos os seus pecados. A paz de Deus, que você vai ter paz no seu coração daqui para frente.
Uma paz interior que você vai falar, vai ver que é diferente. E a paz com as pessoas, com os homens, tá bom? Vamos orar, amados. Pai querido e santo, aqui está o Douglas. Ele hoje, Senhor, veio até a tua casa e aqui ele, ouvindo a tua palavra, Deus, resolveu aceitar a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Pai, que isso seja uma verdade, uma realidade na vida dele agora. Que o coração dele possa sentir essa paz nesse momento, Senhor. A paz que só Jesus pode dar. Escreve o nome dele no livro da vida. Diga comigo, Douglas. Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Entra na minha vida, no meu coração. Seja meu Senhor e conduza a minha vida. Pode servir, né? Amém. Obrigado, Pai, por essa declaração do teu servo. Nós agradecemos a Ti por mais uma alma que se rende aos pés de Jesus Cristo pela sua morte na cruz, que conquistou para nós a salvação da nossa alma. Em nome de Jesus oramos. Amém. Uma salva de palmas para esse Jesus. Pode sentar, igreja. Pode sentar. E assim termina, amados, mais uma parte do culto ao Senhor. O nosso culto não pode parar, ele continua na nossa vida a cada dia. Você sai daqui, saia cultuando a Deus, saia adorando o Senhor também. Amém?